Iniciamos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Quero convidar o irmão Leonardo, que vai fazer o início desse culto. Bom, boa noite, irmãos. Seja a paz de Cristo com todos vocês. A gente está dando continuidade ao domingo da Igreja Perseguida. É um evento promovido por portas abertas para as igrejas em todo o país que se interessarem a reservar esse domingo para elevar a Deus suas intenções de oração a respeito da Igreja Perseguida. Em particular, esse ano, o tema é Forçados a Fugir, que trata de irmãos nossos que foram obrigados a deixar seus lares e muitos deles seus próprios países de origem por causa da perseguição do Evangelho, causada pelo Evangelho do Senhor Jesus. Eu vou fazer a apresentação aqui do projeto todo do DIP. A gente apresentou alguns slides pela manhã, mas hoje à noite a gente vai fazer a apresentação inteira, tá? E mais um momento de oração, e em seguida para nós darmos sequência ao culto, tudo bem? Então peço, por favor, ao Levi que acompanha aqui o que a gente vai passar desde o início. Bom, segundo dados levantados pela Missões Portas Abertas, mais de 300 milhões de cristãos enfrentam altos níveis de perseguição e discriminação por sua fé. 68,3 milhões de pessoas estão deslocadas do mundo, ou seja, são obrigadas a deixar seus países de origem. Desse total, 183.709 cristãos foram deslocados em apenas um ano, entre os anos de 2023 e 2024. Cerca de 92% dos cristãos, então, foram deslocados em apenas 5 países. A Nigéria, 100 mil cristãos foram deslocados, saíram da Nigéria. Em Mianmar, 40 mil. Burkina Faso, 10 mil. Na República Democrática do Congo, 10 mil. E na Índia, 9.251. Os cristãos deslocados vivem em tendas improvisadas, sem comida, água e cuidados médicos adequados. Não há trabalho para os pais, nem escola para as crianças. Apenas em um ano, ou seja, entre 2023 e 2024, 100 mil cristãos foram obrigados a fugir de suas comunidades na Nigéria por causa da violência. Em Mianmar também é um país africano, 40 mil cristãos fugiram de suas casas e comunidades apenas no último ano, entre 2023 e 2024, e se abrigaram em cavernas e florestas devido a conflitos e ataques extremistas. Esses extremistas são grupos radicais de natureza islâmica que perseguem os cristãos que professam a fé em Jesus. Os ataques de grupos extremistas islâmicos obrigaram 10 mil cristãos a se deslocarem de Burkina Faso, que é outro país africano. Mais de 100 grupos armados atuam na República Democrática do Congo e forçaram 10 mil cristãos a fugir de suas comunidades. Como a gente vai percebendo, esses países, em quase sua totalidade, eles são convulsionados por guerras civis, por disputas de poder que têm uma motivação, em geral, religiosa, mas também há tráfico de pessoas, há tráfico de armas, há tráfico de entorpecentes químicos, e tudo, dentro desse contexto, a igreja acaba sendo também objeto de ódio por parte desses grupos que, por causa disso, acabam expulsando dos seus países aqueles que professam o nome de Jesus. Em Manipur, na Índia, desde o conflito tribal, iniciado em maio de 2023, mais de 70 mil famílias se tornaram deslocadas internas. Aí, no caso, essas famílias saíram de Manipur e se dispersaram pela própria Índia, né? A Índia é um país muito grande, maior do que o Brasil, e essas pessoas saíram de Mianmar, de Manipur, que é uma da localidade da Índia, e se espalharam pelo restante do território indiano.
Aqui é um depoimento de um cristão chamado Abraão. Encontrei minha esposa no chão porque ela estava com muita fome. Ela até ficou doente e só começou a se sentar ontem. Esse é um cristão chamado Abraão, na Nigéria. Abraão tinha um sonho de estudar, agora ele luta diariamente para encontrar comida para alimentar a esposa e os seus filhos. Por causa de suas orações, continuamos vivos. Palavras de Tum Maung, cristão deslocado interno no país chamado Mianmar. Mesmo deslocado com a família em Mianmar, Tum Maung dá treinamento de sobrevivência e ensina outros cristãos a responder à perseguição biblicamente. Estamos deslocados, mas Jesus não está e nunca estará deslocado de nossas vidas. Depoimento do pastor Soré, cristão deslocado em Burkina Faso. O pastor Soré cuida de sua família e de outras 15 pessoas no acampamento de deslocados, a maioria crianças e adolescentes órfãos em Burkina Faso. Eu vivo pela graça. Hoje alguém me dá um monte de folhas de mandioca para comer. Amanhã outra pessoa me dá meia garrafa de óleo de palma. Depoimento de Débora, cristã deslocada na República Democrática do Congo. Débora é viúva e está deslocada com os 5 filhos. Os traumas impedem que ela encontre forças para buscar comida para a família. Confio em Deus e minha esperança é que Ele nos ajude e nos guie. Então, lembre-se de nós em suas orações. Um pedido de Oinu, cristã deslocada na Índia. Oinu fica triste quando os filhos perguntam quando poderão ir à escola, mas se mantém firme em Jesus. Ore pelos cristãos deslocados que precisam de alimentos, cura emocional e apoio espiritual. Apoie cristãos deslocados em suas necessidades básicas, com cuidados pós-trauma e apoio espiritual. Aqui são informações do site da Portas Abertas, que você pode se inscrever gratuitamente para ter acesso ao conteúdo do site e apoia financeiramente para que você possa ter acesso a outras informações disponíveis no site da Missão Portas Abertas. Observem que os irmãos, apesar dos perrengues por quais passam, eles, na medida do possível ou do impossível, eles trabalham ainda para Jesus, consolando com o consolo que recebem do Senhor. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro, no capítulo 5, a partir do versículo 8, ele escreveu assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Pedro escreve a cristãos dispersos em pelo menos 5 províncias da Ásia do seu tempo. E esses cristãos passam por perseguição e ele não vê nisso um problema. Ele vê uma oportunidade de resistência, porque parte desse sofrimento é causado por Satanás. Sabemos que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então, esses cristãos são inspirados, motivados a perseverar, sabendo que outros cristãos passam pelos mesmos sofrimentos, dilemas, pelas mesmas perseguições também. E isso vai redundar em uma glória para Deus, o que para a gente é um tanto contra-intuitivo, porque como é que pode o meu sofrimento causar glória para Deus? Mas é porque pertencemos, se assim cremos, a um Deus que é soberano sobre todas as esferas. Então, nada passa alheio à sua vontade. E se é a vontade dEle
que porventura a sua igreja sofra, é Ele mesmo que vai consolar a sua igreja. Aos Filipenses, Paulo vai dizer que o privilégio não foi apenas de que a igreja cresça em Jesus, mas que também sofresse por Ele. É um discurso distante de nós, mas que nós não podemos esquecer. Não deveríamos, pelo menos. Tá? Vou fazer um momento de oração agora. Peço a você que, por gentileza, acompanhe. Vamos orar ao Senhor por nossos irmãos deslocados pelo mundo. Pai Santo, louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, porque assim como nos reunimos pela manhã, pela liberdade que o Senhor nos dá, agora estamos aqui à noite como igreja do Senhor, também usufruindo dessa liberdade. E mais uma vez, ó Deus, te rogamos pelos nossos irmãos sofredores, nossos irmãos que passaram e passam por traumas, por perdas irreparáveis. Irmãos que não têm como se sustentar, mas ainda assim pensam no próximo, mas ainda assim pensam nos outros. E nesse gesto de doação, de atitude, fica para o registro para nós. Pai Santo, que o Senhor nos desperte e não nos deixe presos a uma comodidade superficial, a uma preguiça circunstancial, mas que o Senhor, por sua graça, amoleça o nosso coração, amoleça o nosso entendimento para compreendermos, ó Deus, que este mundo vai passar, mas enquanto ele não passa, há um sofrimento real que assola a tua igreja. E por mais que nós não passemos ainda por isso, ou não, até não venhamos a passar, o Senhor é quem sabe, mas há uma realidade dura e feroz na vida de nossos irmãos. E por eles nós oramos, ó Deus, por essas vidas que são tuas, as quais nós rogamos o teu conforto, o teu consolo, o teu amparo na mente, no corpo, no espírito, ó Deus. Levanta, ó Deus santo e justo, oferta, levanta, Senhor Deus, homens, mulheres capacitados por Ti, para conduzirem esse momento que a Tua igreja tem passado, ó Deus santo. Conforta os lares, as crianças, ó Deus, conforta as crianças, em o nome de Jesus. Que o Senhor seja misericordioso, Pai Santo. E aqui que o Senhor possa se inclinar os ouvidos às nossas orações, aos nossos louvores, porque apesar do sofrimento, o Senhor reina. E o Senhor há de julgar tudo isso e trazer, ó Deus, a Tua majestade, e ela há de se expandir por esse mundo, como as águas enchem o mar. Em o nome de Jesus, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Só mais um recado, irmãos, nós temos cards aqui com o irmão Felipe, a irmã Aline e o irmão Ian Vasconcelos. São motivos de oração por irmãos que são citados por portas abertas. Se envolva nisso, pegue um, pelo menos para a sua família, e mantenha a oração por esses irmãos. Você não o conhece, eu não sei nem quem são, mas aqui é um pouco da história deles, e certamente o Senhor Criador os conhece, e o Senhor Criador os ama, e o Senhor Criador há de confortá-los. E o Senhor há de ouvir as nossas orações, se a fizermos com fé, crendo que Ele há de retribuir aquele que o busca com fé. Obrigado pela oportunidade. A palavra vai ficar com o pastor Robson, que vai conduzir o restante do culto. Obrigado. Vamos louvar o Senhor com um hino ao sentir.
percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois daquilo que procuram não há solução, não há solução, não há solução. É só em Jesus, a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Posso ver que você não é feliz. Posso ver. Vou dizer, Que não pode ser feliz. se continuar a procurar, Se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem solução, não trazem. solução. Só em Jesus, a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai Só em Jesus. Só em Jesus, a paz real você vai Encontrar o seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Logo após esse hino, os adolescentes têm um especial a apresentar. Logo em seguida, eles podem, ao finalizar esse cântico, vir aqui. De todas as tribos. Convido a igreja que fique de pé nesse momento. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos. Remidos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Escolhido teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar ao Senhor.
Igualmente a igreja. Nós somos carne, tudo dedicar. Dons e talentos. E a vida no teu altar. Seja sempre o poder, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Os amados podem sentar. Convidar os adolescentes que possam apresentar.
Mão no arado. Vamos louvar o Senhor com esse hino. Logo em seguida nós teremos um vídeo do DIP, será apresentado à igreja. Mão no arado, vamos louvar o Senhor e logo em seguida o vídeo. Os que querem. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e provisão. Tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente, espalha pelo chão, Planta em tua terra, planta em tua terra, faz o teu trabalho, tua guerra. Cristo põe a vida, não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e provisão. prega a palavra. E ensina ao teu redor, Mostra em tua vida, mostra em tua vida, faz as boas novas tua vida. Tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e provisão. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Quem em Cristo põe a vida não pode olhar para trás. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Quem em Cristo põe a vida. amém. Pedir que o irmão Eudes passe agora o vídeo do DIP. Eles adoram sob o olhar de espiões, evangelizam aqueles que querem prendê-los, oram por seus inimigos
e perdoam aqueles que os perseguem. Essa é a realidade de mais de 380 milhões de cristãos perseguidos e discriminados em todo o mundo. Eles são hostilizados pela própria família, pela comunidade ou por governos e autoridades, mas perseveram com coragem e ousadia para viver a fé em Jesus. E você? Ousaria colocar a sua liberdade, seus relacionamentos e até a própria vida em risco por amor a Cristo? Para levar ajuda de forma eficaz, a Portas Abertas realiza anualmente uma pesquisa que avalia a pressão e a violência que nossos irmãos e irmãs na fé enfrentam pelo simples fato de seguir a Jesus. Assim, apresentamos a Lista Mundial da Perseguição, um ranking que classifica os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Durante a pesquisa, o aumento exponencial de pressão e violência contra os cristãos ficou claro com a morte de mais de 4.400 dos nossos irmãos em Cristo, sendo 69% deles na Nigéria. Em diversas regiões, o local de adoração dos nossos irmãos foi atacado em diferentes níveis, com mais de 28 mil propriedades cristãs danificadas, saqueadas, incendiadas ou até mesmo fechadas por motivos relacionados à fé. Nos 15 países da África subsaariana presentes na lista, o aumento da violência é constante e brutal. Um exemplo é a entrada do Chad para o ranking de 2025 como o segundo país onde a perseguição mais aumentou. O Chad registra ataques de extremistas. Eles têm como alvo a vida e as propriedades de cristãos que são vistos como traidores e inimigos. O maior aumento de perseguição e discriminação foi identificado no Quirguistão, país que mais subiu no ranking, levando a nação de volta à lista pela primeira vez desde 2013. Nesse país, foi reportado o fechamento de igrejas, o aumento da opressão islâmica e da paranoia ditatorial, obrigando os cristãos a se esconderem e evangelizarem em secreto. A crise humanitária em Cuba está piorando e foram reportados novos incidentes violentos contra cristãos, que são considerados inimigos do Estado. Pastores e suas famílias são interrogados e sofrem ameaças constantes. Em Mianmar, os últimos 4 anos foram marcados pelas consequências do golpe militar de 2021 e de conflitos violentos que deterioraram os direitos humanos e a estabilidade econômica. Cultos e reuniões de adoração têm sido alvos de retaliação do governo. Igrejas e propriedades cristãs são atacadas pelo exército. Com medo, cristãos são forçados a fugir para acampamentos de deslocados internos ou se tornam refugiados. O Iêmen, que apresenta índice máximo de pressão há anos e enfrenta uma guerra civil desde 2014, viu a violência dobrar no último ano. Com o fortalecimento do extremismo islâmico, aqueles que decidem seguir a Jesus correm risco de vida, e as poucas igrejas domésticas no país precisam de cuidado redobrado para se reunir. No início de 2024, o governo da Coreia do Norte anunciou regulações mais rigorosas e sanções mais severas, o que aumentou o medo entre a população. Por isso, não existem atividades da igreja no país. É impossível se reunir para adorar ou orar, e até mesmo fazer isso em segredo pode ser um grande risco. Se descobertos, cristãos norte-coreanos são mortos ou enviados para campos de trabalho forçado. Todos os dias, nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo enfrentam situações que os forçam a fugir, se esconder e desistir. Mas, pela fé, eles se tornam confiantes no Senhor e arriscam a própria vida para que o nome de Jesus seja glorificado independentemente das circunstâncias.
você também pode ir além do que jamais imaginou para fortalecer e apoiar a igreja perseguida nessa jornada de ousadia e fé. Conheça a realidade dos cristãos perseguidos e alimente a fé daqueles que ousam perder tudo por amor a Cristo. E aí, você acha que o banco que você está sentado é duro demais para louvar o Senhor? Às vezes nós temos irmãos sofrendo de forma tão acentuada. E às vezes a nossa preocupação é quando o banco está mais duro, né? O ventilador não está funcionando. Que possamos orar por esses irmãos, possamos contribuir e agradecer a Deus que, por enquanto, no Brasil ainda podemos louvá-lo sem perseguição. O Evangelho. Vamos louvar o Senhor com esse corinho.
arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis, porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Quero convidar a irmã Aline e a irmã Giovana, que vai ter um especial agora nesse momento. Quero convidar também o irmão Otávio, que possa fazer o recolhimento de dízimos e ofertas. Irei fazer uma oração nesse momento. Senhor, eu te agradeço pela tua bondade em permitir que chegássemos aqui. Que a contribuição para a manutenção da tua casa, o Senhor possa derramar 10 vezes mais sobre cada coração e sobre cada vida. Pois o Senhor sabe aquele que doa com alegria, aquele que doa com o seu coração. E sabe também que o Senhor é quem sustenta todas as coisas. Pois se não fosse o ar que respiramos hoje pela manhã, que o Senhor nos entregou, não estaremos aqui. Ó Deus, obrigado por tudo em Jesus, nosso Senhor. Amém. Castelo forte
Amém. Vou fazer os anos semanais nesse momento. Terça-feira, dia 17/6, às 19h30, temos o nosso culto de oração na igreja do Potira. Quarta-feira, dia 18/6, às 7h30, né, 19h30, teremos o culto de oração e doutrina aqui na PIBIF. Dia 21/6, sábado, às 3h30, temos nossa escola evangelizadora de crianças, nossa EBEC, e será o encerramento do semestre, já se preparando para a EBEC de férias, né? Domingo, dia 22/6, temos a nossa EBD, temos estudado sobre igreja, temos estudado e temos sido abençoados pelo Senhor. Venha ouvir da palavra do Senhor e aprender na EBD. Às 6h temos o nosso culto de doutrina, que é esse que está tendo agora nesse momento, que começa às 6h. Graças a Deus, a nossa amada irmã Librada e a irmã Liv estão aqui conosco, né? Estavam doentes. Agradecemos a Deus pela vida de vocês. Vamos orar pelos aniversariantes da semana. Foi a irmã Liduína, a irmã Giovana e o Daniel, que fez aniversário ontem. Então vamos orar por esses amados irmãos. Senhor Deus, te agradecemos pela vida das irmãs que têm se recuperado. Temos orado e agradecidos pelo Senhor, a sua bondade e misericórdia. Obrigado por aqueles que fizeram aniversarial essa semana. Que o Senhor possa aumentar em graça e conhecimento a bondade sobre suas vidas. Que o Senhor possa abençoá-los ricamente, que possam serem usados como ferramentas nas tuas mãos. Que assim eu te peço e agradeço por tudo em Jesus nosso Senhor. Amém. Dando continuidade ao louvor, vamos louvar o Senhor com o hino 377. Hino do cantor cristão 377. Amém. Vamos finalizar esse momento com o hino 349.
do cantor cristão. (439). 439. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Vamos orar nesse momento. Senhor, te agradecemos pelos louvores que foram entoados em tua presença, pela palavra que será ministrada aos nossos corações. Que o Senhor possa quebrar em nossos corações o nosso pecado, o nosso velho homem, para que possamos nos render à tua vontade e misericórdia. Que possamos obedecer à tua vontade e ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Que possamos ter esse entendimento que somos um missionário, não apenas, ó Deus querido, indo em outros países, mas em nosso colégio, em nosso trabalho e em todo canto que estivermos. Ó Deus, eu te peço essa compreensão. Nos guarde e abençoe em Jesus, nosso Senhor. Amém. Agradeço ao Ministério de Louvor. Temos hoje a visita da família do nosso amado pastor Flávio e a irmã Gláucia, que foram por muito tempo amados irmãos aqui dessa igreja, hoje estão em outra congregação. Convido o irmão pastor Flávio que possa se dirigir aqui à frente. Tem até 11h30 para poder... Amém. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que eu não vou até 11h30. Fique tranquilo. Então, mais uma vez, falei pela manhã, gostaria de repetir agora à noite, né, a minha alegria pelo convite feito de poder estar aqui esta noite com os irmãos, com o desafio de estar trazendo a meditação. Obrigado, irmão Wagner. A respeito da nossa temática do dia, né, que é o domingo da igreja perseguida. O pastor João também disse que eu teria uma oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho lá na comunidade que a gente estou agora, o Timbozinho, né, que fica em Pacatuba, certo? Então, não sei se já está aí no ponto. Então, gostaria de falar um pouco sobre o trabalho que está sendo realizado lá. A minha família saiu daqui de Parque Rio Branco no ano de 2014. Nos dirigimos
por conta de mudança, né, de endereço ali para Pacatuba, e tivemos que procurar uma nova igreja. Então, passamos a congregar na Igreja Bíblica de Nova Pavuna, em 2014 ainda. E aí, então, em 2016, a liderança da igreja resolveu compor um quadro de conselho pastoral. E alguns irmãos foram colocados para ser eleitos, né, pela igreja em sessão, e eu fui um dos representantes para poder compor o conselho pastoral, que naquela época era formado por 5 pastores, né? Então, em 2018, por uma necessidade da saída do nosso pastor-presidente, nós tivemos que fazer uma reformulação dos que ficaram, né? Então, como eu morava no Timbozinho, e lá havia uma congregação, né, da Igreja Bíblica de Pavuna, onde nós congregávamos, eu fiquei como responsável da congregação em Timbozinho, em 2018. E aí, então, no ano passado, 2024, fizemos o nosso processo de emancipação da Igreja Mãe, e de janeiro de 2024 até hoje já estamos como igreja independente, certo? Então, eu trouxe algumas fotos aqui, apresentar um pouco dos nossos trabalhos para os irmãos. Agora, no mês de janeiro, nós tivemos a nossa conferência de aniversário. São 12 anos que a igreja comemorou. O pregador daquela ocasião foi o pastor Ronier Souza, pastor da Igreja Bíblica lá de Eusébio. E a igreja, no momento, foi desafiada, né, pelo tema de se tornar realmente, verdadeiramente, um seguidor de Cristo através daquilo que o Senhor determina para aqueles que querem seguir a Cristo, certo? Então, para você que não sabia, a nossa igreja tem essa idade, né, 12 anos. Então, aqui nós tivemos também um batismo, né, foram 2 irmãs, e o recebimento também de novos membros, né, no caso foram 4 irmãs, e hoje a igreja lá conta atualmente, nós tivemos agora o recebimento de mais 2 famílias, então creio que atualmente nós estamos na média de 56 membros, certo? No caso, membros eletivos, que são aqueles que que podem votar em assembleia e ser votados, né? E também, se não estou enganado, 5 membros juvenis, que são aqueles que foram aceitos como membros, mas ainda não completaram 18 anos, né? Então, assistem à sessão, mas não podem votar e ser votados, né? Então, alguns trabalhos que nós realizamos. Temos a EBEC, que nós realizamos toda sexta-feira à noite, de 18h30 até às 20h30, né? Então, nós temos recebido ali, em média, 55, 60 crianças, quando às vezes tem um dia especial, né, dia das crianças, ou então encerramento, aí aumenta um pouco, porque umas falam para as outras que não vão, aí a gente chega às vezes até 70 crianças, mas a nossa média chega a ser entre 55 e 60 crianças, né? Então, é um ministério onde a igreja tem participado bastante, né? Alguns irmãos têm nos ajudado ali, então nós temos em média 25 irmãos que ajudam nas 3 classes que nós dividimos, as crianças e os adolescentes, né? E louvamos a Deus pela oportunidade de chegar aos lares da comunidade, inicialmente pelas crianças, né? E posteriormente aos seus familiares. Já temos colhido alguns frutos. Algumas crianças confessaram a Jesus como seu Salvador. Inclusive alguns pais, né, foram para deixar as crianças, chegaram lá e, pastor, por favor, chegue aqui, que esse menino passou a semana esperando chegar hoje, só pedindo para eu lhe dizer que ele aceitou a Jesus como seu Salvador. Então, amém, né? Então, temos ficado alegre com as decisões e trabalhado, né, para que as crianças possam entender e também confiar em Cristo como seu Salvador. Temos aí algumas atividades semanais, como a Sociedade Feminina e Masculina, onde nós nos reunimos de 15 em 15 dias, né? Ou seja, é uma terça-feira sim e outra não. Aí tem as reuniões de senhoras, né, moças, meninas, elas se reúnem no templo e os homens ficam lá no alpendre do terreno lá atrás, e aí nós fazemos esse tempo de 15 em 15 dias, né? Tem chegado uma quantidade boa, apesar que eu creio que todas as igrejas têm a mesma dificuldade da semana, porque muitos irmãos estudam, trabalham, né? E tem
às vezes até tem disposição de vir direto do trabalho, mas tem a questão do trânsito também da semana que dificulta um pouco a chegada dos irmãos. Ainda mais quem trabalha em Fortaleza e mora lá na Pacatuba, né? Então, às vezes, não dá para alguns irmãos chegarem. Mas, graças ao Senhor, temos recebido uma boa quantidade no meio de semana. Não coloquei aqui, mas nas quartas-feiras nós temos o nosso culto de doutrina, certo? E atualmente estamos estudando a exposição do livro de Apocalipse. Também temos, na última semana do mês, realizamos uma semana de oração, onde, em vez de fazer os cultos de sociedade masculina e feminina e doutrina, na terça e na quarta, nós nos reunimos para tirar um tempo para orar uns pelos outros, também os motivos, né, que temos, e também agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito por nós e pedir também o seu auxílio, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, e tem sido um culto também muito assistido, o culto de oração. No caso, nós chamamos momento de oração, porque ele é só no final do mês. As outras semanas é doutrina e sociedade, e na última semana do mês nós nos reunimos para fazer esse tempo de oração. Encontro de casais também está sendo atualmente um mês sim, outro não, né? Então, nós realizamos os encontros de casais, inclusive próximo sábado agora é mais um encontro de casais, e na igreja nós contamos aproximadamente com 14 casais, mas tem sempre os convidados, né? Às vezes um irmão ou irmã que é da igreja convida o pai e a mãe, ou então o pai e a mãe que é da igreja convida o filho que é casado e a esposa, né? Então tem chegado ali alguns convidados para os encontros de casais. O café missionário que nós realizamos no primeiro domingo de cada mês. Então, a escola dominical começa lá às 8h30 da manhã. Mas no dia do café, os irmãos chegam um pouco mais cedo para ter aquele preparo, né? Cortar as frutas, passar a margarina ou a manteiga no pão, botar o queijo, presunto, então preparar. Aí quando a gente começa às 7 horas, depois do preparo, aliás, 7h30 a gente chega, começa às 8 horas. Então, nós fazemos o café de 8 às 8h30, e 8h30 começa a EBD. Outra coisa que temos a agradecer ao Senhor, muitas crianças que estavam indo para a EBEC têm chegado para a EBD. Então, até as tias, pastor, está precisando comprar mais material, mais revista, porque as crianças, a gente pensava que vinha só conhecer, mas estão voltando, né? Domingo. Então, são outros frutos que a igreja tem colhido também de crianças que têm chegado, né? Os pais tinham dificuldade para trazer, acordado no domingo, às vezes trabalha a semana toda. A sexta-feira à noite é mais fácil, né, do que o domingo pela manhã. Mas, graças a Deus, tem chegado. Alguns, né, acordam cedo e acordam o pai para ir levar para EBD também. E nós fazemos também, quando podemos, né, o culto campal. Geralmente, a gente faz nas portas das casas dos irmãos, né, da igreja. Algum irmão ou irmã alguma família que quer receber o culto campal, nós realizamos. Geralmente, nós gostamos de fazer no segundo semestre, depois das chuvas, né, para não ter o perigo de ser um dia de chuva. Mas, às vezes, também, dependendo da necessidade de algum irmão que pede, a gente realiza também no primeiro semestre. E também nós temos um trabalho chamado Bíblia nas Escolas, onde é uma parceria com a APEC. A APEC fornece o treinamento e o material, e nós, as igrejas locais, nos colocamos à disposição para ir nas escolas, conversar com os gestores, né, com as diretores, e perguntar se eles permitem que nós possamos realizar esse trabalho, onde nós, para poder chegar na escola, nós usamos a estratégia de apresentação e também de educar as crianças com os valores, como a responsabilidade, o amor, né, o companheirismo. E aí a gente vai falando sobre os valores, mas o nosso livro-texto é a Bíblia. Então, a Bíblia, através das histórias bíblicas, nós apresentamos personagens, Jesus, seus feitos, seus atos, e aí aplicamos os valores. Cantamos um corinho, um louvor, e às vezes também nós ensinamos um versículo para as crianças, certo? Então, eu acredito que é o último, né? Tem mais um? Ah, sim. Os motivos de agradecimento. Agradecemos pelo suprimento das necessidades. Quando iniciamos o trabalho ali,
como eu falei, né, em 2018, pela necessidade da saída do nosso antigo pastor-presidente, eu trabalhava em um escritório de contabilidade e via necessidade de estar mais presente na congregação, por conta dessa necessidade. Então, eu pedi demissão do trabalho e fui servir em tempo integral na congregação e também em um projeto social que a Igreja Mãe, a Igreja de Pavuna tem, né, que é o projeto Nova Vida. E até agora o Senhor tem suprido as nossas necessidades, né, para a glória de Deus. A igreja tem sido fiel em poder contribuir com o nosso sustento, né? E nós agradecemos a Deus por tudo isso. Também ainda tem mais alguns agradecimentos. Pela chegada de novas famílias, como eu falei agora no começo do ano, pelo envolvimento da igreja nos ministérios, os irmãos têm abraçado o desafio, né, de poder servir. Algumas irmãs gostariam de ir para o Bíblia nas escolas, mas um trabalho que é pela manhã, na semana, fica mais complicado para quem trabalha, até mesmo para as donas de casas, porque elas têm que levar a criança para a escola, têm que correr para fazer o almoço, para depois voltar para a escola para buscar, e às vezes tem que, nesse intervalo, ir num posto de saúde, pegar um remédio. Então, basicamente, atualmente, só está indo mesmo eu e a irmã Gláucia, né, para fazer esse trabalho. Mas muitos têm nos ajudado com a divulgação. Pela oportunidade de contribuir e apoiar o campo missionário de Coreaú. Nós nos emancipamos no ano passado, mas já passamos a contribuir com o trabalho missionário lá em Coreaú. Hoje pela manhã, quem veio pela manhã, nós passamos um pouquinho aqui do trabalho lá em Coreaú. A família do pastor de Assis Cavalcante está ali, e a nossa igreja contribui com o seu sustento, juntamente com a igreja de Pavuna. A igreja Manancial manda um salário, e a igreja de Pavuna manda mais um salário para o missionário ali. Então, nós louvamos a Deus por esta oportunidade de estarmos contribuindo com a obra missionária ali também. E pelo Ministério EBEC, que tem atingido muitos lares da comunidade através das crianças que chegam, né? Já os pedidos de orações pelos passos seguintes, né, na organização da igreja. Apesar de já termos feito todo o processo de emancipação, ainda tem algumas coisas pendentes, né? Mas atualmente eu creio que a última coisa que tem para a igreja se organizar é a filiação à AIBIC, que é a Associação das Igrejas Bíblicas, né, do estado do Ceará. Pelo crescimento espiritual da igreja, dos irmãos, por sabedoria para acompanhar, aconselhar novos membros e visitantes também. Alguns visitantes têm chegado, e uma das características desses visitantes é que alguns são de igrejas pentecostais e têm chegado, né, e tem assim uma certa diferença de doutrina, né, de liturgia também, e nós temos tentado acompanhar essas novas famílias para apresentar como que a igreja se reúne e adora e ensina as escrituras, né, e graças a Deus tem sido bem proveitoso esse tempo. E também por decisões por Cristo, né, pelo trabalho da congregação lá, e por decisões por Cristo, que Deus possa abençoar. Alguns visitantes têm ido, nós temos feito alguns estudos, mas ainda falta o chamado, né? Aquela força que precisa chegar no coração para fazer a decisão pelo Senhor. Então, esses são um pequeno relatório que o pastor João pediu para trazer e apresentar aqui para os irmãos, e orem por nós, né? Eu sempre, quando tenho oportunidade, eu cito a nossa igreja, né, que passamos um bom tempo aqui. Saímos em 2019, ou em 2014, mas, graças a Deus, nós temos sempre orado, né, pela igreja que fizemos parte, tanto aqui como também o sítio Boatã, que é onde foi que nós começamos a nossa caminhada cristã, ali eu e a minha família, principalmente eu e a minha esposa, né? Amém. Hoje nós temos um tema que, de uma certa forma, é um momento de intercessão mundial, né? Não é só no Brasil, mas em muitos locais, irmãos se reúnem para poder estar orando pela igreja perseguida, por outros irmãos nossos em Cristo Jesus, que têm passado por dificuldades em
em confessar Jesus como seu Salvador. A Missão Portas Abertas, ela divulgou o tema, né, forçados a fugir, não é isso? Mas também ela nos deu um versículo-chave. Eu gostaria que você pudesse ler comigo esse versículo-chave, que é Mateus 19 e 29. Mateus 19, 29. Eu sei que alguns irmãos possuem versões diferentes, então eu vou ler aqui e você acompanha aí na sua Bíblia, na sua versão, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, Mateus 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãs, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Vamos orar, irmãos. Ó querido Deus e amado Pai Celestial, mais uma vez chegamos à Tua presença em oração, agradecidos pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de mais uma vez nos reunirmos para Te entregar a nossa adoração, mas também, Senhor, sermos edificados, desafiados e exortados pela Tua santa palavra. Que o Senhor esteja a abençoar, ó Deus, a igreja local que se reúne aqui em Parque Rio Branco. Esteja abençoando a vida de cada família representada aqui. Que o Teu nome seja glorificado em nosso viver e assim, ó Deus, possamos estar vivendo conforme a Tua vontade a cada dia para o louvor do Teu santo nome. Assim nós oramos já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, pela manhã, irmãos, eu falei que iria me deter a seguir a sugestão de esboço para a DIP do site Portas Abertas, né? Então, o pastor João me enviou e disse que eu ficasse à vontade, né? Se quisesse seguir esse sermão ou utilizar outro, ou de repente fazer sugestões, ficasse à vontade. Mas eu realmente gostei muito do sermão que foi feito e pela manhã nós apresentamos, né, o início, onde nós podemos ver aí que essa questão da perseguição e do deslocamento, que é o foco do ano, é algo que já vem desde o tempo quando Deus se apresenta a um casal de idosos e diz que deles fará uma grande nação. Então você já vai ver que toda essa história do Antigo Testamento, Novo Testamento e a história da igreja de Cristo aqui na terra, nós vamos ver pessoas que por amor ao Senhor e sua fé em Jesus Cristo, foram forçadas, como diz a temática deste ano, a abandonar o local que morava, às vezes até os bens. Muitos saíram com a sua roupa do corpo que estava por causa do perigo de morte. E muitos outros tiveram que sair até do próprio país, né, por conta da perseguição. E aí apresentamos pela manhã o exemplo de Cristo. Como Cristo ele lembra aos seus discípulos e apóstolos, mas também como nós vamos ver Paulo e até Pedro apresentar o exemplo do Senhor nas dificuldades, né? E mostrando assim que esse ministério, esse chamado a seguir a Jesus, exige sim da parte dos seus seguidores uma renúncia. Existe sim, da nossa parte, uma atitude de fazer uma escolha entre dois caminhos, do mundo ou do Senhor. E aí então nós apresentamos ali Cristo como o modelo, como padrão daqueles que foram perseguidos. O Senhor muitas vezes teve que se deslocar, até quando era bebê, não é isso? Vimos lá no texto de Mateus, quando Jesus precisou se deslocar com a sua família para o Egito, para não ser morto por causa da matança das crianças que nasciam do sexo masculino. Mas outras vezes também, Jesus teve que se deslocar por conta do perigo de ser preso, apedrejado na capital, em Jerusalém. E aí, então, em algumas oportunidades, Jesus teve que se deslocar. Esse foi o contexto que nós apresentamos pela manhã. Mas, agora à noite, temos
uma meta, né, irmãos, de poder estar focando um pouco mais nas marcas, né, que ser cristão podem alcançar cada um de nós, né, em relação a seguir a Cristo, ou seja, marcas do reino de Deus na vida do cristão, baseado no sermão do Portas Abertas, levando em consideração o contexto de Mateus 19, 29, onde é um momento em que Jesus está passando para os seus discípulos ali a questão de não ter amor às riquezas, mas tudo teve o estopim por conta de que um jovem rico, né, se apresenta a Jesus com o desejo de herdar o reino dos céus e pergunta ao mestre o que era necessário ele fazer para poder herdar o reino dos céus. Então Jesus passa a explicar para ele a necessidade de obediência aos mandamentos. E então ele vai e responde ao mestre dizendo que ele tem observado. Então Cristo diz para ele, lá no versículo 22, no versículo 21, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Versículo 22 diz que o jovem não gostou da resposta de Jesus, ficou triste e foi embora. Então, o contexto, apesar de falar do perigo de amar os bens, né, tem muito a ver, irmãos, com a temática, sim, da perseguição, porque Cristo, ele apresenta que o cristão, o seu seguidor, deve tomar uma decisão na sua vida. O que é que ele realmente quer para si? E essa decisão é uma decisão que não é fácil, porque exige, sim, algumas demandas. E é apresentado, sim, aqui na temática do Portas Abertas, que muitos irmãos que se deslocaram dos seus locais de morada, né, onde viviam, se deslocaram porque eles fizeram uma decisão por isso. Mas, pastor, não foi uma perseguição, não? Sim, mas eles poderiam ter evitado a perseguição se não seguissem a Cristo. Mas eles decidiram firmemente que iriam passar por tudo que viesse diante deles, por amor a Jesus. E isso, irmãos, é convicção, por saber que as consequências podem ser extremas. No caso deles aqui, vimos aí nos vídeos, né? Até alguns passaram a ser espancados, esposas, filhos mortos, os bens confiscados, alguns presos, né? Levados a trabalhar em campos de trabalhos forçados, né? No caso lá da Coreia do Norte. E então vimos ali que aqueles irmãos, eles tomaram uma decisão forte por seguir a Jesus. E a temática do domingo da Igreja Perseguida também tem um outro lado, além de orarmos, além de intercedermos, né, de nos conectar com esses irmãos que são perseguidos, mas também que possamos tomar uma atitude em nossa vida. Não só orar, mas que pelo o exemplo deles, de se manterem firmes, de decidirem fazer a vontade do Mestre, isso possa impactar a nós também, que temos hoje uma liberdade de poder exercer a nossa fé em Cristo Jesus, mas nós sentimos pelos nossos irmãos, né? É uma família em Cristo. Então, devemos sim estar pensando como nós podemos tirar uma aplicação para as nossas vidas, olhando para aquele contexto daqueles irmãos que tanto são perseguidos e sofrem, né, por amor a Jesus. E baseado no estudo do Portas Abertas, ele diz que nós devemos observar 3 marcas que um cristão que busca o reino de Deus deve estar sempre lembrando, certo? A primeira marca, a temática do sermão diz que é a renúncia, por conta que muitos ali renunciaram para poder estar passando por essa perseguição, renunciaram ao conforto, renunciaram à segurança, e renunciaram, às vezes, até a própria família que dizia: não vá atrás desse Cristo, fique onde você está, na fé que você está,
mas eles, por amor a Jesus, decidiram seguir ao Mestre, independente do que fossem passar. Então, nós vamos ver ali, já pelo exemplo deles, que o cristão, ele deve ter isso forte no seu viver, renúncia. E é verdade, né, irmãos? Eu creio que vocês concordam comigo, que muitas vezes, dia a dia, nós muitas vezes renunciamos por amor a Jesus. Eu e você. Talvez muitos irmãos aqui poderiam dar o seu exemplo pessoal de como você tem renunciado, primeiramente, a nós mesmos, né? Depois, a essa sistemática do mundo que nos conduz a uma vida egoísta, a uma vida que não tem amor por Deus e nem pelo próximo. E terceiro também, pelas artimanhas do inimigo das nossas almas, que não descansa, como foi mencionado aqui, ele anda ao nosso derredor, né, como um leão feroz que ruge, procurando aqueles que estão desatentos, né? Então, devemos ter isso em mente. É necessário, sim, observarmos a questão da renúncia por amor a Jesus. Aqueles irmãos perseguidos, eles, com certeza, renunciaram a muitas coisas, irmãos, para poder estar passando o que eles estão passando nos dias de hoje. É fundamental para essa obediência à palavra de Deus, diária, desenvolver um estilo de vida que adota também uma renúncia diária. E esse estilo de vida que passamos a ter, ele vai moldar até a forma como nós enxergamos a nossa realidade, aquilo que está ao nosso redor, porque nós deixamos de ver com olhos terrenos e focando nas coisas materiais, e passamos a ter uma visão espiritual das coisas ao nosso redor. Então, quem de nós aqui não pode dizer que em alguma situação do dia a dia, viu que, olha, isso aqui tem um lado espiritual, sim, porque isso aqui está me afastando da minha leitura bíblica diária, isso aqui está me afastando da minha comunhão familiar, do meu culto doméstico. Então, talvez você percebeu em algum momento que alguma situação tinha, sim, um foco espiritual ali. E isso daí nós podemos dizer, irmãos, que essa visão que temos das coisas que acontecem ao nosso redor, e sempre podermos estar relacionando com uma visão espiritual, isso nós podemos chamar de cosmovisão cristã, que é aquilo que nós podemos observar na nossa realidade, ao nosso redor, que podemos perceber coisas espirituais ali que estão acontecendo e às vezes nós não percebemos. Às vezes até um simples pneu que fura na hora de vir para o culto. Ah, rapaz, eu me arrumei todinho, quando eu fui entrar no carro o pneu estava furado. Não vai dar mais tempo a gente chegar no culto, vamos desistir. Irmãos, será que foi só o pneu furado? Ou será que de repente eu não percebi a bênção que eu perdi de não estar presente ali em adoração ao Senhor, em comunhão, em ouvir relatórios, em estar cantando, adorando o Senhor e sendo alimentado pela sua palavra? E será que no domingo, na segunda-feira pela manhã, começa a minha semana normal, porque eu não senti a falta do culto, ou outra programação? Então, de repente, a gente tem que entender algumas questões que possam ser também espiritual. Pastor, mas um pneu furado é espiritual? Observe com os olhos espirituais. O que é que você para que você ia precisar do carro naquele momento? Não, mas eu ia para a praia com a minha família. E o pneu estava furado? Não. Mas quando eu ia para o culto, estava. Percebeu? Então, é isso que devemos estar atentos, certo, irmãos? Esses irmãos nos ensinam isso, os irmãos perseguidos, que devemos ter essa visão espiritual das coisas. Com certeza, a dificuldade, a perseguição que eles passam, eles observam as promessas, observam aquilo que está acontecendo ao seu redor e conseguem perceber que são coisas que acontecem para nos desviar do caminho, para nos desviar da perseverança, da fidelidade para com Deus. Então, devemos, sim, ter atenção a essas coisas. Então, aqueles irmãos, eles renunciam muitas coisas todos os dias. É por isso que são perseguidos. E aí, hoje, nós aqui no Ceará, como é que nós renunciamos por Cristo? Talvez a nossa renúncia não seja para evitar uma perseguição
ou talvez a consequência da nossa renúncia não traga sobre nós uma perseguição, mas pode nos afastar muitas vezes de uma comunhão com o Senhor, com a sua palavra e com o povo de Deus. É necessário, irmãos, estarmos unidos. É como brasas você faz ali um fogo para um churrasco, bota ali o carvão, né? Se você pegar um carvão daquele ali que está fumegando, tira, deixa ele sozinho, deixa os outros aqui. Qual é o primeiro que se apaga? É o que está distante. É só um exemplo de como nós podemos entender a questão espiritual. Eu estou faltando muito aos cultos. Não, mas é porque eu tenho muito trabalho, eu tenho muitas atividades para fazer. Irmãos, tudo bem, temos os nossos afazeres dia a dia, mas veja com os olhos espirituais, porque muitas pessoas, às vezes, desistem fácil das atividades da igreja, mas para outras, vamos viajar, acorda cedinho, não tem problema nenhum para um passeio, né? Mas porque para as coisas de Deus as dificuldades são maiores? Às vezes é porque falta perseverança e determinação e foco da nossa parte. Então devemos ter atenção nessas coisas, certo? O site falou, e o irmão apresentou aí, né, que hoje são mais de 380 milhões de cristãos que são perseguidos no mundo por sua decisão de renunciar segurança e conforto para seguir a Jesus. Então, renúncia foi algo que Cristo ensinou bastante aos seus discípulos, para que os discípulos apresentassem aos seus outros discípulos, e assim a igreja fosse aprendendo que para seguir a Cristo, irmãos, é necessário entendermos que precisamos renunciar a muitas coisas, o conforto, a segurança, muitas vezes um entretenimento. Por que eu decido ir para o cinema no dia do culto? Não pode ser, não pastor, mas é porque nesse dia é mais barato, é o dia da meia para todos. Mas você não consegue ver uma questão espiritual aí? Olha só que o contexto aqui era falando do quê? O amor às riquezas, ao dinheiro. E aí, então, às vezes, a gente, por querer poupar ou por querer economizar, a gente perde a bênção e a graça de poder ter essa comunhão aqui. A igreja primitiva, em Atos 2, é lembrada nesses 3 pilares, né? Observa a doutrina dos apóstolos, a oração e a comunhão. Eles partiam pão de casa em casa. E a comunidade observava e tinha respeito e simpatia pelo que eles realizavam, da forma que eles realizavam. Então, irmãos, essa nossa comunhão, esse nosso chegar para congregar é importante até para o ministério do seu pastor, do evangelista da igreja, porque ele vai lá fora, visita uma família, entrega um folheto, convida um visitante, e o visitante chega e não sente essa comunhão, sente mais uma frieza, sente mais assim, uma coisa mecânica, que começa, termina, vão embora, e cadê a comunhão? O amor uns pelos outros, né? Saber, irmã, tudo bem, como foi sua semana? E aquele seu pedido de oração já deu certo? Estou orando por você, a pessoa já se operou, a pessoa já conseguiu um emprego. Então, você demonstra que você teve interesse de ouvir o pedido de oração do irmão e orou por aquele pedido e está perguntando se Deus respondeu, né, o pedido de oração. Então, isso demonstra interesse uns pelos outros. Esse amor chamava a atenção dos primeiros cristãos. E hoje, irmãos, será que não pode chamar novamente? Pode sim, mas deve partir de uma renúncia nossa. Uma renúncia de querer muitas vezes fazer a nossa agenda, os nossos projetos, e se sobrar tempo, faça alguma coisa para a igreja. Preciso de pessoas para ajudar na EBEC. Irmã Eduardo, eu não posso, eu tenho muita coisa para fazer, né? Desculpa que eu estou usando um exemplo, né? Pode ser que não aconteça isso aqui, mas às vezes acontece em muitas igrejas, né? Tenho muita coisa para fazer, não tenho esse dom, não tenho essa habilidade, né? Irmãos, ninguém tem, tudo vem do Senhor. A obra não é minha, não é do líder, a obra não é do pastor, a obra é de quem? Do Senhor, e Ele capacita, Ele chama. Então nós vamos ver ali irmãos
dando testemunho, muitas vezes, de que começaram meio tímido, com vergonha de falar, e de repente hoje são professores de EBD, estão ajudando nos ministérios da igreja, e a igreja cresce, e a igreja progride, e para a glória de Deus, novas pessoas chegam, amigos da faculdade vêm visitar porque você convidou, os parentes vêm para um culto especial, Dia das Mães, Dia dos Pais, porque ele vê Cristo na sua pessoa, nos seus atos e nas suas palavras. Então ela vê uma seriedade que tem a sua igreja, e ela tem o desejo de visitar e de aprender um pouco mais sobre esse Deus e esse Jesus que tanto tem lhe feito bem para a sua vida e a vida da sua família. Então, o nosso viver, como falamos, como nos relacionamos, os nossos negócios, irmãos, isso vai influenciar na vida espiritual da igreja, por conta que vai ser visto por outras pessoas, e essas pessoas vão ter o desejo de vir, de aprender um pouco mais, e não vai colocar uma barreira quando você convidar a pessoa. Então, a primeira marca que nós vamos ver ali, dos irmãos das igrejas perseguidas, é a renúncia, né? E talvez você pergunte, por que renúncia tem a ver com perseguição? Isso aí que eu falei, eles renunciaram a muitas coisas para poder seguir a Jesus, e essa renúncia e essa decisão por Cristo levou a cada um a dificuldade de permanecer na sua localidade, e tiveram que se deslocar. Oramos por eles, intercedemos por eles, mas também precisamos, irmãos, fazer a nossa parte e aprender com eles também. A determinação daqueles irmãos tem algo a nos ensinar. Em alguns casos, esses irmãos precisaram escolher entre Jesus e o seu lar, e até mesmo o seu próprio país e a sua família. É por isso que o versículo que foi sugerido aqui fala sobre aquele que tiver deixado casas, locais de morada, bens, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe ou mulher, ou filhos ou campos, família e bens novamente, né? Por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Aí então nós chegamos na segunda marca, baseado nesta promessa que Cristo faz aqui. E a segunda marca é a recompensa. É outro estímulo, é outra coisa que nos ajuda muito, irmãos, a passar por momentos de dificuldade, de provações, de tribulações. Confiar nas promessas do Senhor. Nós cantamos, né? Firme nas promessas do meu Salvador. Não é isso? Mas será, irmãos, que só cantamos? Ou se realmente vivemos essa firmeza que cantamos? Precisamos ser firmes também na nossa decisão. Uma decisão que eu fiz por Cristo, uma decisão que eu fiz por ser cristão, e aprender os seus ensinos, praticá-los, e ensinar a outro, e aguardar a vinda do Senhor, que vai voltar um dia para nos levar, e viver desta forma para o louvor do seu santo nome. Isso, irmãos, é uma decisão que nós fizemos. É como meio que uma aliança, é meio que uma promessa que nós fizemos de seguirei ao meu bom mestre. Mas esse seguir tem sido um seguir realmente com perseverança, fidelidade e honra e temor ao Senhor, ou esse seguir é como quem segue celebridade aí nas redes sociais? Não, eu vejo de vez em quando, irmãos, infelizmente nós temos visto pessoas que sabem mais da vida de celebridades do YouTube, das redes sociais, né, esqueci até como é que se chama, aqueles que têm canais, né, do que os ensinos da Bíblia, as histórias bíblicas. Então, o que Jesus prometeu e aquilo que o Senhor tem confiado à igreja a fazer aqui na terra, muitos de nós precisamos rever novamente isto. Não existe vida cristã sem sofrimento e desafios, mas o Senhor Jesus promete uma recompensa celestial para aqueles que passarem perseguições por sua causa. O texto aqui fala de abandonar, de deixar, de perder por Jesus.
mas muitos outros textos vão falar também de passar dificuldades e tribulações por Cristo. Abra sua Bíblia aí, deixe marcado Mateus capítulo 19, mas vamos lá para o capítulo 5, bem conhecido nosso, o início do Sermão do Monte, onde nós vamos ver ali Jesus iniciar esse sermão tão conhecido e tão maravilhoso, com muitos ensinos, mas ele vai começar com as bem-aventuranças. E falando das bem-aventuranças, ele vai falar na última bem-aventurança, no versículo 11, desta forma: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Versículo 12: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Então, Cristo já anuncia que aqueles que são perseguidos serão bem-aventurados aos olhos do Senhor, se forem perseguidos por causa de Jesus. É o que esses irmãos têm feito. Eles são bem-aventurados porque passam dificuldades, se deslocam, deixam tudo, família, tudo, bens, por causa de Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, qual é o sofrimento que eu e você temos passado nos nossos dias por causa de Jesus? Talvez não seja uma perseguição, mas muitas vezes é abrir mão do conforto para estar aqui, do conforto para sair, para fazer um evangelismo, do conforto para, não, sábado à tarde eu vou dormir, tenho alguma coisa, vou me preparar porque à noite eu vou ter um evento, um casamento que eu não vou poder vir ajudar na EBEC, ou eu não vou poder ir para a mocidade, para a EBD, porque eu tenho um evento que já está programado faz dias, não tem como eu cancelar. Irmãos, realmente tem coisa que não dá para esperar. Eu tinha um chefe, um antigo trabalho, que ele dizia assim, eu trabalhava às vezes também finais de semana, e ele dizia assim, no final de semana é minha folga, mas se precisar de mim, naquele tempo tinha celular já, 2004, tinha celular, mas não era tão fácil como hoje, e ele falava, ligue para mim, mas eu só peço uma coisa a vocês, não ligue domingo entre 6 e 8 horas, porque eu não atendo. Aí você sabe por que ele não atendia o celular? Porque ele estava onde? Na igreja, no culto de adoração. Aí ele dizia, você se vira, ou então quando der 8 horas você liga, que assim que der 8 horas eu ligo novamente o celular, ou então ele vai estar no carro e eu pego depois que terminar o culto. E às vezes a gente não se desliga do celular, até na hora do culto. Não, pastor, mas aqui é minha Bíblia que está aberta. A Bíblia está aberta, mas se alguém mandar uma mensagem para você, não vai aparecer lá em cima a notificação, aí você já sabe, chegou uma mensagem, atrapalhou a sua concentração. Então, guarde o celular, ou então desligue. Se for urgente, a pessoa vê que você está offline, né? A pessoa vai dizer assim, ele não está atendendo, eu vou ligar, mesmo pela Oi, né? Ou a Oi nem existe mais, né? É a Vivo, né? Vou ligar lá para ver se ele atende, porque é urgente. Não atendeu a minha ligação pelo Zap. Depois eu vou passar uma mensagem. Quando terminar o culto, você vê a mensagem. Então, se concentre na hora da adoração. E seja determinado. Eu tenho hoje culto de doutrina, culto de oração para ir. Bicho, mas as minhas coisas de casa estão tudo atrasado. E aí, qual é a escolha? Deixar a casa limpinha ou deixar os pratos para lavar depois que voltar do culto de doutrina e de oração? Às vezes a gente falha nessas escolhas, irmãos. Misericórdia. Que Deus possa nos perdoar quando falhamos nessas escolhas. Então, aqui ele fala de recompensa, mas a recompensa exige algo. Como foi lido aqui no versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Dificuldades podem vir, irmãos. E Cristo, ele nos alerta que no mundo iremos passar por diversas dificuldades, por aflições,
mas devemos ter bom ânimo, né? E permanecer fiéis ao Senhor. E a igreja perseguida é um exemplo para olharmos e nos determinarmos a fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Paulo também fala sobre isso, sobre a recompensa por meio do sofrer por Cristo. Vamos lá para 2 Coríntios 4 e 17. 2 Coríntios 4, 17 diz assim. Eu vou ler o 16, 17 e 18. 2 Coríntios 4, 16, 17 e 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Mude o foco. É muito difícil para o homem perder esse foco das coisas terrenas, mas para o cristão deve ser algo que é meta. Não observar só os projetos sociais, mas olhar para aquilo que é para a eternidade. Então, Paulo fala aqui que devemos, sim, passar por aflições, mas a recompensa, irmãos, por todo aquele que sofre por Cristo, é maravilhosa. Voltando lá para o texto de Mateus, capítulo 19, verso 19, nós vamos ver que aquele jovem rico, ele não gostou da recompensa que Jesus promete. Ele preferiu ficar com a segurança dos seus bens terrenos. E a recompensa que Jesus promete, irmão, é uma recompensa que não há comparação, como Paulo falou agora para nós nesse versículo. Pode ser que para muitos, aos olhos humanos, uma vida cristã pareça sem recompensas, pois o olhar humano se limita ao que é passageiro e material, mas os olhos espirituais não, enxergam pela fé. É a fé, irmãos, que nos guia. É pela fé em Cristo Jesus que estamos aqui. Amém, meus irmãos? É pela fé no Senhor que sofremos, que colocamos os joelhos no chão para orar e interceder, porque confiamos que o Senhor responde às orações. É pela fé em Cristo Jesus que muitas vezes somos ridicularizados, muitas vezes somos não mal compreendidos, né, por muitas pessoas, porque não entendem porque amamos tanto esse Jesus que não se vê, esse Deus que não sabemos onde está. Eles não sabem, nós sabemos, está na sua palavra. E talvez não possamos ver como eles veem o carro, como eles veem a casa, como eles veem o saldo bancário, mas nós olhamos com os olhos da fé, e as promessas do Senhor não são deste mundo, são para a glória por vir, e assim continuamos na nossa caminhada cristã. Contudo, é importante saber que essa herança não depende de nossos méritos, mas é fruto da graça de Deus. Não esqueça isso, porque podemos errar também nessa questão. Não, as promessas do Senhor, estou firme nas suas promessas, estou caminhando com Ele. Graças a Deus que eu sou um bom cristão. Não pense assim, irmãos. É graças a Deus que o Senhor nos concede o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão, e assim podemos estar caminhando junto com Ele. Tudo é pela graça que somos salvos. E a terceira e última marca, olhando para aqueles irmãos, o sermão sugerido diz que é a segurança. Renúncia, recompensa, segurança. Segurança, sim. Quando estamos dispostos a renunciar para seguir a Cristo, isso revela que nossa segurança está em Jesus e não nas coisas que possuímos. Somos seguros, irmãos, e não vacilamos na fé. A segurança que temos em Cristo também determina as nossas decisões. Estou seguro, não tenho temor do mal.
E aí nós vamos confiando no Senhor e nas suas promessas, vivendo uma vida confiante, com fidelidade, com perseverança, trabalhando para o reino dos céus. O jovem rico, lá do capítulo 19, passou por dilema da escolha entre a segurança terrena dos seus bens e a segurança eterna oferecida por Jesus. E ele escolheu o mal. Ele preferiu ficar com a segurança dos seus bens. Coitado dele, não sabia que estava tomando a pior decisão da vida. O problema não era a riqueza, certo, irmãos? O detalhe aqui, que o texto e o contexto nos ensina, é que Jesus não condena aquele que possui bens, mas ele condena o amor aos bens, o amor à riqueza. Então, onde é que está a riqueza em meu coração? Em que lugar? Lá embaixo, em primeiro lugar é o Senhor, amém. E aí o Senhor vem abençoando, vai chegando, não falta nada, está tudo certinho, amém. O Senhor em primeiro lugar. Mas e quando falta? Amém também, o Senhor em primeiro lugar. Está faltando, está difícil, o emprego não chega, os currículos, já estou na terceira rodada de currículos, enviando e entregando. Amém também, porque o Senhor tem cuidado de nós, e o Senhor é fiel, e o Senhor não é homem para que minta, pois Ele promete cuidar, até quando o texto que lemos pela manhã, né? Se o Senhor apresenta que Ele tem cuidado com as aves do céu, quanto mais a nós, né? Homens de pequena fé. Jesus nos desafia a confiar inteiramente nele, mesmo que isso nos custe a segurança terrena. Então, meus irmãos, a renúncia, a recompensa e a segurança são três coisas que podemos dizer que estão ali, de mãos dadas, né? Uma perto da outra. Porque quando eu renuncio, é porque eu tenho segurança naquilo que está prometido, a recompensa. Então, que a temática deste ano, da DIP, possa não só nos fazer orar por aqueles que são perseguidos, mas também honrar a sua perseguição, por estarmos vivendo da mesma forma que eles vivem, com fidelidade, com perseverança em seguir os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então é necessário entendermos que olhamos, intercedemos por eles, mas também precisamos tirar uma lição para as nossas vidas. Estejamos todos preparados para fazer escolhas que demonstrem a nossa segurança em seguir ao Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a minha vida e a sua com o entendimento da sua palavra e possamos sair esta noite aqui, cada um, desafiados para viver desta forma, renunciando por Jesus, confiando nas suas recompensas prometidas, as suas promessas, mas também seguro que Ele cumpre e que Ele tem cuidado de nós e nada vai faltar, porque o Senhor é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Vamos orar e depois os irmãos podem dar sequência com o restante da programação. Ó Pai querido e Pai amado, mais uma vez, podemos dizer amém, porque o Senhor nos desafiou esta noite por Tua palavra, nos exortou, mas também nos edificou um pouquinho mais, para podermos perceber como precisamos, Senhor, estar revendo o nosso viver, estar revendo, ó Pai, como estamos honrando o Teu nome através do nosso viver, da nossa programação diária, dos nossos relacionamentos, de tudo, ó Pai, que passamos nesta vida. Como eu tenho glorificado o Teu santo nome, que o Senhor possa fazer com que cada um aqui presente esta noite possa sair com este desafio, que eu possa viver uma vida que agrade ao Senhor, que eu possa ser luz para aqueles que buscam uma esperança em sua vida, porque eu tenho vivido com a luz de Cristo em minha vida. Que o Senhor possa, Pai, abençoar, para que possamos sair desta noite aqui preparados para renunciar, confiando nas recompensas prometidas, Senhor, e também seguros na segurança que o Senhor nos dá
por tua palavra tão maravilhosa, certa e verdadeira. Que o Senhor esteja abençoando a vida desta igreja, que possa ser uma ferramenta, um instrumento em tuas mãos, para que o evangelho possa ser propagado nesta comunidade, que cheguem aos lares e que vidas possam reconhecer a Jesus como seu Salvador e o teu nome seja glorificado na vida deles. Que assim nós possamos viver conforme a tua vontade. Oramos já agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Robson. Amém. Ficamos gratos pela palavra do Senhor que foi ministrada aos nossos corações. Teremos a cantina hoje, da mocidade. Isso vai ser cantina em prol de missões. Será o que o cardápio, irmã Duda? Sanduíche com pão árabe. Olha aí. Em prol de missões, tá bom, amados? Então, logo finalizando agora, temos a nossa cantina. O texto, não vou pregar, viu? Mas o texto foi apresentado, eu achei ele interessantíssimo, porque os 3 textos, né, que é Mateus, Marcos e Lucas, fala que Cristo interroga esse jovem, e em Marcos diz que olha para ele e o ama. Ou seja, aquele jovem, quando ele falou que fazia os mandamentos, ele não estava mentindo. Isso é interessante, porque Jesus sempre desmascarava a pessoa na lata, né? Mas Cristo fitou ele lá em Marcos e o amou. Mas Cristo sabe os motivos. Essa é a questão. Sabe o motivo por que nós estamos falhando? Nós inventamos desculpas. Mas quando nós inventamos desculpas, nós fazemos aquilo que Eva fez. Ou melhor, que Adão fez. A mulher que tu me destes. Quando nós inventamos desculpas, nós dizemos, a culpa é tua, Senhor. Porque foi tu que me deu esse trabalho, foi tu que me deu essa esposa, foi tu que me deu esse tempo, então a culpa é tua. No final das contas, quando nós inventamos uma desculpa para Deus para não trabalhar para Ele, nós estamos dizendo que a culpa é dele. Porque foi Ele que nos deu a faculdade, foi Ele que nos deu o tempo que nós temos. Então temos que reconhecer isso em nosso coração. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te sou grato pela tua bondade e pela tua igreja. Sou grato pela palavra que foi ministrada, pois o teu Espírito Santo teve liberdade de falar aos nossos corações. Eu te peço que o Senhor abençoe a semana que vem, essa semana que está iniciando, que o Senhor possa fazer com que possamos ser ferramentas úteis ao teu reino. Possamos te louvar e servir acima de todas as coisas e te amar acima de todas as coisas. Assim eu te peço e agradeço em Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão seja com todo o seu povo até que Ele volte. Amém. Estamos despedidos. Deus abençoe a todos.